Você estar podendo assistir, adorar a Deus aí, participar em nome de Jesus. Nós queremos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1 a seguir. Jó, capítulo 42, a partir do versículo 1. E hoje nós vamos falar sobre o enigma da graça. Jó 42, 1 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. No versículo 10 diz assim: Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava por seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Amém. Os irmãos estão fazendo pedidos de oração, né? Nós daqui a pouco vamos orar. Irmã Leia pedindo oração em favor de seu irmão, né, Marco Antônio, para que ele possa retornar para o Senhor. Nós vamos estar orando, os irmãos podem ir digitando aí seus pedidos de oração. E nós vamos estar daqui a pouco orando por todos. Como eu disse, nós vamos estar falando hoje sobre o enigma da graça. A graça não está só no Novo Testamento. A graça está na Bíblia toda. Engano quem pensa que a graça está apenas no Novo Testamento. Não, a graça está desde o Gênesis na Bíblia Sagrada. Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que Deus faz por nós, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que a gente nem merece. É dádiva de Deus para nós, o que parece tão difícil as pessoas entenderem. Mas existe um livro na Bíblia em particular que fala sobre o enigma, o mistério da graça de Deus. Esse livro é Jó. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Jó seja o livro mais antigo da Bíblia. Acredita que ele tendo vivido na época patriarcal, ele possa ter sido escrito antes do Pentateuco. Isso alguns estudiosos interpretam assim. Outros não. É um entendimento que não é pacífico. O fato é que é um livro muito antigo. E alguns atribuem ele a autoria a Moisés, mas na verdade não se sabe direito quem foi o autor de Jó, né? Mas é um livro que mostra a história de um patriarca, que a Bíblia diz que ele vivia no Oriente, e que um dia, vindo os filhos de Deus à presença de Deus, no meio veio também Satanás. E Deus perguntou: viste na terra o meu servo Jó? Como ele é fiel a mim, como ele se desvia do mal, como ele intercede pela sua família. E ele falou: eu vi. Satanás responde: mas ele é assim porque o Senhor o abençoou. O Senhor lhe deu bens, o Senhor lhe deu família, o Senhor lhe deu saúde, mas tira essas coisas dele que ele vai te amaldiçoar. Então Deus diz: pode tirar, com exceção da vida dele, não toca. E alguns fatos estranhos começaram a acontecer. Em uma festa, onde a Bíblia diz que Jó sempre fazia sacrifícios e intercedia por seus 10 filhos. Mas um dia, num evento, só veio uma calamidade da natureza. Depois veio salteadores. E por último, veio uma praga terrível.
a cada um desses eventos, seja um efeito que vinha uma catástrofe da natureza, seja efeito da ação de homens, né, maus, ou seja efeito de doença, Jó foi perdendo cada uma dessas coisas que ele se cercava. De uma hora para outra ele perde os 10 filhos de uma vez só. Depois ele perde seus bens também da forma mais rápida possível. E por último, ele perde a saúde. Então Satanás atacou Jó em todos os níveis possíveis. E eu penso que hoje a gente também vive sobre um severo ataque hoje das forças espirituais. O diabo continua atacando as mesmas áreas que ele atacou na vida de Jó. Ele atacou a família de Jó. Então o diabo ataca de forma terrível a família hoje ainda. Ele atacou as finanças de Jó. E ele atacou a saúde de Jó. E hoje a gente vê muitas pessoas que estão também atingidas nessa área. Eu até acrescento mais uma ainda. Né? Primeiro foi a família, finanças, saúde, mas existe também o outro fator, né, que ele vem automático, a reboque, quando esses fatos ocorrem, o fator emocional. Aí fica 4. E tem mais um ainda. E tem um outro fator, o espiritual. Agora, esse espiritual, ele não conseguiu atacar na vida de Jó. É interessante isso. O quarto, ele até conseguiu também, porque Jó, em determinados momentos da sua agonia, o seu corpo todo coberto de uma doença, que ou pode ter sido um câncer de pele severo, ou algo semelhante a uma lepra, o fato é que era algo tão terrível, que lhe acometeu da cabeça do fio da cabeça até a planta dos pés. Era algo externo, era algo que dava pus, era algo que dava mau cheiro, era algo que ficava uma inflamação constante externa. E o casamento dele ficou abalado. A perca dos filhos, a perca da sua situação financeira. A sua esposa chega para ele e fala, olha, essa é uma situação insuportável para qualquer pessoa. Dá um fim no seu sofrimento. Amaldiçoa a Deus para que você morra. Ou seja, ela falava, é quase como se ela estivesse sugestionando para ele se matar. Mas como certamente ela o conhecia, que ele não era de fazer isso, então ela fala, então amaldiçoa, que aí ele já te mata. De uma vez só. Olha só quantas áreas. Em meio a toda essa situação, surgem algumas pessoas em volta de Jó, que chegam e começam a tentar achar o porquê. Nós, como seres humanos, em face de qualquer tragédia ou qualquer fato negativo, a gente quer achar o porquê das coisas. Por quê? Né? Por que aconteceu isso com fulano? Por que está acontecendo isso comigo? Será que é algum pecado não confessado? Será que é alguma questão genética? Será que é alguma coisa hereditária? Será que tem gente que, como ele não consegue achar uma resposta no imediato, no presente, ele começa a pensar até num passado bem distante, né? Às vezes até nem relacionado a ele. Não é à toa que existem teologias que ensinam a questão da maldição hereditária, porque já não bastou ele achar uma causa presente para a sua situação, então ele tenta ir no passado. Quem sabe é algo que veio sobre meus avós, meus pais, e agora também isso está sobre mim. Aqueles amigos também tentavam. Falavam, olha, quem sabe isso aí não está relacionado a alguma coisa que você escondeu de todos, da sua família, de todas as pessoas que o circundavam, e isso aí veio trazer isso à tona, porque como que pode uma pessoa que é como você era, e de uma hora aparentemente piedoso, no entanto vem uma tragédia dessa proporção de um dilúvio sobre a sua vida, de um furacão, de um ciclone. A gente sempre quer achar o porquê.
Mas Jó não sabia. Ele falava, olha, eu não tenho nada a confessar. Me examinei aqui, não vejo nada a confessar. E chegou um ponto em que ele chegou e disse para Deus, eu me arrependo do dia que nasci. Melhor teria sido se eu tivesse sido abortado. O fator emocional dele ficou extremamente afetado. Mas o espiritual não, porque ele chega para Deus e fala, Senhor, eu não sei o porquê está acontecendo tudo isso na minha vida. E eu não tenho a quem recorrer. Então eu vou fazer o seguinte, isso aí é por isso que eu digo que é o enigma da graça, porque isso é um livro tão antigo, do Antigo Testamento, quando ainda no Antigo Testamento não era revelada ainda a Santíssima Trindade. É algo que a gente, apesar de ver ela no Antigo Testamento, mas para os judeus isso aí não era compreensível, porque eles viviam cercados de Deus. Então no Antigo Testamento falar no único Deus em três pessoas e interpretar como três deuses, ela é revelada mais só no Novo Testamento, né, o sentido dela, apesar que ela está presente no Antigo Testamento, desde o Gênesis capítulo 1. No entanto, ele fala, aí que eu falo que é maravilhoso, que sabe o que Jó fala? Ele fala, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou constituir o Senhor como meu advogado diante do Senhor mesmo. Isso aí é lindo. Ele não conhecia a doutrina da Trindade. Se ele conhecesse, ele dizia, olha, eu sei que o Senhor Jesus é o meu advogado no céu. Então, o Senhor é o meu intercessor diante do Pai. Mas ele não conhecia. É aí que é mais maravilhoso. Ele chega e fala, Senhor, eu então constituo o Senhor como meu advogado perante o Senhor mesmo. Os amigos não entenderam que estava a situação. Jó não entendeu, mas a sua fé continuou firme em Deus. Falou, olha, Senhor, mesmo depois que passa aquele momento de vacilo emocional que todo mundo está sujeito, ele falou, olha, a fé novamente vem ao coração, ainda que a minha carne se consuma, no entanto, eu ainda verei a Deus, porque eu creio que o meu Redentor vive. E então, depois a gente vê a introdução da vida de Jó no capítulo 1 ao 3, e depois os outros capítulos são só discursos entre os amigos de Jó, amigos entre aspas, né, que eles, em vez de ajudar, estavam trazendo mais problema. E Jó era um discurso, né, quase que uma defesa. E Deus em silêncio. Até que somente no capítulo 38, aí Deus aparece. Mas quando Deus aparece, Ele não vem responder nenhum porquê de Jó. Olha, Jó, não vem querer dar satisfação, porque tem gente que acha que Deus tem que vir dar satisfação para a gente, é a coisa mais interessante que tem. Mas Deus é Deus. Ele chega e quando ele se manifesta no meio de um furacão, de um redemoinho. Isso é muito significativo, porque a vida de Jó estava num furacão, no olho do furacão. Ele entrou no olho do furacão. Um furacão que veio devastando tudo na vida dele. E agora Deus se manifesta num redemoinho. Isso é muito interessante, que mostra que Deus, como diz o profeta Naum, ele tem um caminho na tormenta. Lá no livro de Naum fala isso. Deus tem um seu caminho na tormenta. Ele aparece no meio do furacão. A vida dele estava no furacão, e é no meio do furacão, Deus aparece, se manifesta. Mas em vez de Deus chegar, Jó, quero aqui dar satisfação para você, ele não faz isso. Assim como Deus não faz. Ele faz o contrário, é ele que pergunta, ele não se manifesta para responder questionamento humano, pelo contrário, ele vem e pergunta. Ele se manifesta e começa a perguntar para Jó, Jó, onde você estava quando eu criava o firmamento da terra? Jó ficou em silêncio. Jó, onde você estava quando eu separava água doce de água salgada na terra? Jó, onde você estava quando eu criava os animais do campo e os animais aquáticos e os animais que voam?
Jó, onde você estava quando eu criava os desertos e ao mesmo tempo os oceanos? Onde você estava quando eu pus camadas polares em duas extremidades da terra, dando um equilíbrio? Onde você estava quando eu criei, e lá cita até o nome de uma constelação, né? As constelações, quando os filhos da alva, quando os anjos cantavam enquanto eu estava criando essas coisas. E fica o capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40 e 41, Deus só perguntando o tempo todo. Jó fica mudo e Deus só perguntando: onde você estava? Onde estavas tu? Onde estavas tu? Onde estavas tu? E ele calado, ele não tinha o que falar. O que ele ia falar? Onde ele estava? Ele nem existia. Mas Deus não estava ali com essas palavras humilhando ele, muito pelo contrário. Deus estava querendo suscitar a fé nele. Sabe o que Deus estava querendo dizer para ele? É assim que é o mesmo que Ele está querendo dizer para nós hoje. Ele está dizendo: olha, você acha que o seu problema é o maior do mundo, e você está no centro do universo, que tudo depende, gira em torno de você, que agora que isso aconteceu na sua vida, acabou o mundo, acabou tudo. Mas eu quero te dizer que o universo é muito maior do que você. A Terra é muito maior do que você. Só que quem criou esse universo fui eu. Quem criou essa terra fui eu. Quem criou todas essas maravilhas fui eu. E se eu criei o universo, o que é esse problema seu para mim? Era o inverso. Deus não queria humilhar, Deus na verdade queria suscitar fé nele. E ele entendeu. Ele não reclamou de Deus. No final, aí é o capítulo 42 que a gente leu, ele entende, e ele fala: eu entendi o que o Senhor quis dizer. Eu agora bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso é maravilhoso. Essa palavra vem de encontro também quando Jesus encontra um pai aflito, apavorado, porque seu filho era possesso de demônios, era lunático, e nada acalmava aquele menino quando ele dava isso. E se ele visse uma fogueira perto, ele pulava no fogo. Se ele visse a água, ele caía na água e tinha que pegá-lo, senão ele afogava. Era um desespero dia e noite para aquela família. E aquele pai em desespero pega aquele menino e fala: eu vou levar ele a Jesus, que eu ouvi falar que ele opera milagres. Mas Jesus não estava. E quando ele chega lá, Jesus estava no monte, o monte da transfiguração, estava se transfigurando, com 3 discípulos, e 9 ficou embaixo do pé do monte. Ele então leva e fala e pede oração para aqueles 9. Vocês seguem a Jesus, então vocês, quem sabe pode ajudar meu filho, orem por ele. E eles oraram a noite inteira, mas nada aconteceu. Quando Jesus desce do monte, que ele havia transfigurado perante 3 dos discípulos, aquele pai está lá em desespero. Ele pergunta o que está vendo, ele diz: olha, a situação do meu filho, eu não sei mais o que fazer, e eu cheguei aqui, o Senhor não estava, então eu pedi para os seus discípulos orarem. Eles oraram, inclusive, mas não aconteceu nada. E Jesus vira para os discípulos e pergunta: o que aconteceu? Vocês não oraram? Oramos, Senhor, mas não sei. Eles já tinham expulsado os demônios outras vezes, já tinham até ungido enfermos outras vezes, conforme o Evangelho de Marcos, capítulo 6. Mas agora não aconteceu nada. Ele falou: vocês não tiveram fé. Faltou um pouquinho de fé para vocês. Só um pouquinho de fé. E ele vira para aquele menino todo contorcendo, babando, espumando a boca, e diz para o espírito que estava naquele menino: sai dele. Vai embora. E naquela hora o menino fica bom, fica calminho, a consciência volta. E o pai tinha falado uma palavra muito linda para Jesus, falou: olha, está aqui meu filho, eu não sei mais o que fazer, mas se o Senhor puder, ajuda meu filho. E Jesus falou: se eu puder, tudo é possível
ao que crê. E na mesma hora Jesus expulsa o demônio. É essa fé que Jó está falando. Bem sei agora que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tem pessoas hoje que estão sob severo ataque na família. É problema conjugal, é falando em divórcio, estão sob o ataque dos filhos, os filhos entregues às drogas, à criminalidade, a pensamentos mais destrutivos. As pessoas estão passando por ataques severos na área financeira. Nós estamos vivendo uma pandemia global, onde o comércio está parcialmente parado, empresas demitindo, autônomos desesperados, dependendo de uma ajuda do governo que não vai durar para sempre. Ataques financeiros, ataques também na saúde. É claro, nós estamos na pandemia de um vírus que já no Brasil matou mais de 57 mil brasileiros. Mais de 57 mil brasileiros, é muita gente. É muita gente. Estamos aí correndo aí já quase que indo atrás dos Estados Unidos no sentido negativo, que lá é o epicentro maior. Ataques sobre só que as outras doenças continuam. Além da Covid, as outras continuam, as outras doenças não cessaram, elas continuam matando, continua tendo ataque cardíaco, continua tendo câncer. Acidentes continuam acontecendo. E aí, as pessoas começam então a focar o seu olho no seu problema. Esse texto aqui, que fala do enigma da graça, o segredo é começar a focar o olho naquele que pode resolver o problema. E tirar de nós, tirar dos nossos problemas, tirar da gente mesmo, e voltar o nosso olho, os nossos olhos para o Senhor. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O plano que Deus tem para a sua igreja não vai ser frustrado por ninguém. O plano que Deus tem, isso não fala no sentido coletivo da igreja, no sentido coletivo. No sentido individual também. O plano que Deus tem determinado para cada um não pode ser frustrado por nada, nem por ninguém, porque Ele é Deus. E só Ele determina a hora de parar, e só Ele determina a hora de continuar. Mas o versículo 10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava por seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. Jó teve que fazer um sacrifício aqui. Ele teve que orar por aqueles que o interpretaram mal. Ele teve que orar por aqueles que, de certa forma, o ofenderam. Porque ele, na maior luta da sua vida, e chega alguém e fala que ele devia confessar alguma coisa, que a culpa era dele. Olha só que situação. Mas ele teve que passar por cima de tudo isso. E orar com sinceridade para os seus amigos, não aquela oração de hipocrisia, de falsidade. Ele teve que orar de forma sincera. Por que ele teve que orar? Porque Deus chamou eles no canto, né? Chamou os amigos dele. Falou: não vou escutar nenhuma oração de vocês. Vocês não falaram o que era certo do meu servo Jó. Só vou ouvir a oração de vocês se primeiro vocês forem lá e ele orar por vós. E eles tiveram que ir. E quando eles chegam, Jó não lança nada em rosto deles, dizendo: viu só? Pois é, ele não faz isso, ele ora. Mas quando ele ora, naquele momento daquela oração, daquela oração de perdão, que o perdão tem um poder extraordinário. O poder do perdão é maravilhoso. Quantas pessoas que não perdoam. Quando você não perdoa, o prejudicado é você, não a pessoa que você não perdoou. Quando você perdoa, o beneficiado é você. Quando ele orava, Deus mudou a sorte de Jó. Na hora que eles terminam a oração, Jó está curado, fisicamente. E de repente, alguém já começa a lhe dar presentes. Vem gente de todas as partes do país trazendo presente.
E o homem que estava pobre fica rico de novo. O homem que estava doente é sarado. A família é restaurada. A Bíblia diz que ele não tem 20 filhos, ele tem 10 filhos, porque filhos não são substituídos. Isso é interessante. Ele teve tudo em dobro, mas filhos ele teve outros 10, não 20. Porque filhos são únicos cada um. E não diz que foi com outra mulher. Então Deus restaurou o casamento de Jó também. Todas as áreas que foram atacadas por Satanás, Deus foi tratando com cada área da vida dele e sarando. Nessa noite, eu peço que o Senhor trate com cada área de sua vida também. Nós vamos estar orando. Eu peço que você creia. Esqueça agora, por um instante, que estamos no meio de uma pandemia. Esqueça agora o seu problema um pouquinho. E coloque os seus olhos no Todo-Poderoso, no que criou o universo, no que criou tudo, e naquele que pode fazer cessar qualquer coisa. A praga, a questão financeira, a questão familiar, a questão emocional, a questão espiritual. Ele pode tratar cada área da sua vida nesse instante. Nós vamos estar orando nesse instante, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Queremos agradecer os irmãos que estiveram, os irmãos que estão nos vendo. Na quinta-feira nós vamos estar gravando novamente às 20 horas, né? Novamente um culto online, que é o dia do nosso culto, né? Que é quinta-feira, e domingo que vem novamente nós vamos estar fazendo isso, né? Até que volte as atividades normalmente. Amém? Ore comigo nesse instante. Querido Deus, nesse instante, ó Deus, eu te apresento a vida de cada um, ó Deus, pedido de oração feito, ó Deus, pela irmã Léia em favor de seu mano, ó Deus, para que ele volte aos seus caminhos. Ó Deus, as pessoas que agora, hoje, estão atacadas em algumas áreas da sua vida, seja a área financeira, seja a área emocional, seja a área física da saúde, ó Deus, seja a área familiar, eu te peço que o Senhor possa tocar, Senhor, em cada vida agora, em nome de Jesus, possa trazer, Senhor, pródigos novamente ao redil do Senhor, possa, Senhor, fazer obra de salvação em corações empedernidos, possa, ó Deus, estar curando enfermidades, ó Deus, te apresento, ó Pai, as nossas autoridades, ao Senhor, nossas autoridades a nível municipal, ó Deus, as nossas autoridades no Estado, as nossas autoridades a nível federal. Ó Pai, te apresentamos eles diante do Senhor, te apresentamos, ó Deus, o nosso país diante do Senhor, o nosso Estado, nossa cidade, ó Deus, nossa igreja, nossa família, ó Deus, e te pedimos a Tua bênção, Senhor, nos guarde, ó Deus, esse momento crítico, difícil, mas assim nós cremos que o Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso esconderijo, o Senhor tudo pode fazer. É isso que cremos, Senhor, confiamos e declaramos sobre a vida dos Teus filhos e das Suas filhas, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.